E aí, beleza? Eu sou o Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Manuela Barão, ela é conhecida como Manu Barão, ela é soldadora aqui no Japão. No ar, mulher brasileira, garra, determinação, força, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias e vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Manu, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande bater um papo com você. Gratidão. Eu que agradeço. Eu quero que com essa entrevista trazer uma mensagem diferente para a comunidade brasileira aqui no Japão e principalmente para as mulheres, que é o meu propósito de vida aí com o meu trabalho, é atingir principalmente as mulheres. Manu, vamos lá começar lá da origem. Sim. Que cidade que você nasceu e o que você fazia lá no Brasil antes de vir para o Japão? Bom, eu sou do interior de São Paulo, Bragança Paulista, e antes de vir para o Japão, eu tinha uma vidinha bem pacata. Eu era dona de casa e mãe de 2 filhos. Continuo sendo dona de casa e mãe de 2 filhos, mas agreguei aí outras coisas, mas não tinha uma profissão no Brasil, né? Tá, ok. Então você veio bem jovem para o Japão, seria? Sim, eu vim com 23 para 24 anos. Tá, e até então você não trabalhava no Brasil? É porque eu casei com 17 para 18. Aí eu tive um filho com 18, outro com 19, e aí quando eles cresceram um pouquinho, eu tava com os meus 23, 24, aí que eu fui ter a minha vida profissional, né? Começar a minha vida profissional. Ah, entendi. Mas quando você casou, então, você era estudante? Eu era estudante, isso. Ah, ok. Mas terminou o ensino médio, tudo? Terminei o ensino médio, até cheguei a entrar na faculdade e não concluí, mas porque daí já logo fiz um nenenzinho. Sim. E daí fui cuidar das crianças, então não tinha uma profissão específica no Brasil. Ok. Quando você veio para o Japão, você veio com o seu marido, né? Na época, seus 2 filhos, seria, sim, né? O meu casamento, ele foi um casamento curto, vamos dizer, né? Ah, ok. Eu casei muito jovem e acabei me separando muito jovem também. Então, com 23 para 24 anos, eu já estava me divorciando. Sim. E tomando um novo rumo para minha vida e vim para o Japão com os meus filhos e daí para ter uma vida profissional e uma vida eu e eles aqui. Entendi. Ah, então você se divorciou no Brasil. Sim, tá. Sim. Manu, é um assunto bem delicado, né? Mas eu observo muito com muitas mulheres que eu converso. Sim. Você foi vítima também de violência doméstica? Sim. Eu fiquei casada uma média de 4 anos, né? Dentro desses 4 anos, eu não posso dizer que eu fiquei 4 anos com ele, porque como a gente brigava muito e era um casamento que tinha muita violência, então a gente brigava, voltava. Na minha época, não tinha ainda a Lei Maria da Penha. Então, assim, não tinha muitas coisas que outras pessoas pudessem fazer por mim naquela época, né? E eu também passei por um processo de decisão de largar daquele casamento, porque como eu não tinha profissão, era muito ruim com ele, mas o que eu vou fazer com 2 filhos muito pequenos se eu não tenho recursos? Então, eu não tinha recursos, não tinha profissão para ter recursos, mas chegou um ponto de ser tão grave que ficou entre eu decidir entre sobreviver,
Porque a violência doméstica, ela começa com agressões, vamos dizer, verbais. Ok. Começa com agressão verbal, aí vem um tapa, aí daqui a pouco é um murro, daqui a pouco o cara tá com a faca no seu pescoço. E aí quando chega nesse ponto, que foi o meu caso, de você olhar assim, a minha vida tá por um fio. A gente já passou de um nível de agressão tão grande que daqui a pouco é morte. Ali eu falei assim, não é uma questão mais de ter condições ou não de sobreviver. Eu vou ter que sair do casamento para trabalhar, para mim sobreviver, de fato, de não ter alguém que interrompa ali a minha vida, né? E aí eu me divorciei e vim para o Japão, porque eu achei que aqui no Japão eu ia ter mais possibilidades mais condições de viver com 2 filhos trabalhando do que sozinha com 2 filhos no Brasil. Entendi. Muita coragem, hein? Sim, teve, né? Sim. É um processo, né? Sim. É um processo. Às vezes as pessoas falam assim, a fulana gosta de apanhar. Eu não acho que nenhuma mulher gosta de apanhar. Lógico. Eu acho que às vezes a mulher, naquele momento, ela não tem condições de sair daquela relação. Sim. Por dependência financeira. Por dependência financeira, emocional, porque a mulher prioriza os filhos. Muitas vezes eu pensei, eu vou me separar, mas 2 filhos, ele é o pai dos meus filhos. Sim. Então isso tinha um peso muito grande para mim. Para ele não tinha, né? Tipo, eu não vou bater na mãe dos meus filhos, né? Mas eu pesava muito isso e foi um longo caminho até eu realmente me libertar desse relacionamento. Mas eu tenho uma coisa para dizer para as mulheres, né? Quando você se liberta de um relacionamento assim e você decide não passar por isso mais, a sua postura e a sua forma de reagir às coisas muda. E depois disso, nunca mais eu passei por nenhuma situação de violência doméstica, porque eu já sei visualizar quando isso vai começar. Então, se alguém fala assim comigo, ali eu já sei onde isso vai. Entendi. Então, você já sabe detectar. De longe. A fala do cara que é agressivo, a postura do cara que é agressivo. Então, ter saído me fez muito bem, no sentido de não sofrer mais e de identificar muito rápido e sair muito rápido de situações que são violentas, que são abusivas. Entendi. Manu, você tem descendência japonesa? Eu tenho. Ah, tá. Ninguém muita gente diz, me pergunta. né? Muita gente me perguntou. Pergunta isso pra ela. Sim, ninguém diz, porque na verdade a minha mãe é Nisei. Ok. Então minha mãe é filha de japonês com japonês. Ok. E o meu pai é filho de italiano. Certo. Então eu sou meu pai todinha, porque eu sou fisicamente muito parecida com ele, né? Ok. Então, mas eu tenho descendência. Aí o nome também, né? Barão é do meu pai. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, porque antigamente se colocava mais o nome do pai, né? Certo. Essa coisa de colocar o nome da mãe e do pai é uma coisa nova, né? Sim. Aí eu já não sou tão novinha. Entendi. Então seu nome é Manuela Barão? Isso. Ah, tá. Ok. E Manu, posso te chamar de Manu, né? Pode chamar de Manu. Tá. Essa decisão de você vir para o Japão foi rápida ou você demorou para você tomar essa decisão? Como é que foi quando você estava no Brasil? Assim, depois das agressões e tal. Eu passei por 1 ano de terapia, né? Então, nesse processo de terapia, eu estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida, né? Em termos de encerrar o casamento. E esse processo me fortaleceu muito no sentido de eu conseguir enxergar que eu ia conseguir sim sobreviver do meu trabalho em qualquer lugar, desde que eu me esforçasse, e eu ia conseguir, e me ajudou a me fortalecer, a me divorciar, né, a sair daquela relação, né, de que ia ser melhor para mim e para os meus filhos. E eu acho que quando eu enxerguei que não ia ser só melhor para mim, ia ser melhor para eles, teve um peso muito grande. E aí, depois desse 1 ano de terapia, eu consegui tomar a decisão. Então, façam terapia. Poxa, não, eu também acho muito importante. Sim. Essa terapia foi iniciativa tua ou alguém te encaminhou? Como foi? Eu conheci essa psicóloga, né? Ok. Um dia eu pedi para conversar com ela, e aí ela me disse que era melhor eu não ter uma conversa, eu fazer terapia, tipo 1 vez por semana, para eu tratar tudo que eu estava passando. Certo. Não era um assunto de, vamos conversar 30 minutos, né? Sim.
E, de fato, ela tinha razão e aí eu fiz 1 ano de terapia para conseguir dar essa guinada aí na vida. Poxa, que legal, que legal. Eu também acho importante porque na verdade tem um estigma, né? Tem um tabu que a pessoa fala que não precisa de terapia porque ela não está precisando, mas é ao contrário, eu acho que todo mundo precisa de terapia. Sim, sim. Você precisa de terapia para progredir. Sim, né? E às vezes também para tratar coisas que estão de fora acontecendo com você, por outras pessoas, como você vai lidar com essas coisas, né? Ah, ok. Então Mas te ajudou bastante. Muito, isso. muito, muito. Foi essencial na minha vida. Entendi. E quando você veio para o Japão, você tinha algum conhecido aqui, familiar? Eu não tenho parente no Japão. Assim, antes de eu estar aqui, e eu não tenho irmãos, nem tios, nem tias. O que eu tenho são parentes que vieram depois de mim. Então, meus filhos estão aqui, minhas noras, meus netos. Mas quando eu vim, eles vieram crianças, né? Você veio com a cara e a coragem, com duas crianças pequenas, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. E os meus filhos tinham 4 e 5 anos. E eu fui para Ehime-ken. Eu não sei quem conhece Ehime-ken. Ehime-ken é uma ilha em Shikoku. E, tipo, quando eu falei que eu ia para Ehime-ken, as pessoas falavam assim: todo mundo vai para Aichi, para Mie, para Tóquio, Yokohama. Você vai para uma ilha que não tem ninguém, você é louca. Mas nessa empresa que eu fui trabalhar, tinha um chateau brasileiro. E esse chateau brasileiro, ele era da cidade vizinha da minha no Brasil, de Atibaia. E ele é um cara que, quando eu falei com ele, eu senti uma confiança. Ok. E eu confiei e acreditei nele e eu estava certíssima. O meu coração falou certo, né? E eu fui trabalhar para ele e... como que eu vou dizer? Já na parte de solda. Isso! E ele foi maravilhoso comigo, ele cuidou de mim muito, me ajudou muito. Tem uma grande participação aí na minha história, né? Essa pessoa, né? Então, eu acabei indo para a área naval porque eu fui morar numa região que é naval. Por exemplo, se você falar o que tem em Shikoku, o que tem em Ehime-ken, estaleiro. Sim. Estaleiro, 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 estaleiro. Então, ou você é profissional do estaleiro, ou você ganha pouco em outras áreas pequenas ali, né? Entendi. Então, eu já fui para o estaleiro para aprender a soldar lá. Entendi. E nessa época, como foi sua vida, assim? Conseguiu escola para os teus filhos? Não. Sim, consegui. Conseguiu? Lá em Ehime mesmo? Lá em Ehime-ken, eu sou desenrolada. Aí eu fui para a prefeitura porque eu sou mãe solteira, porque eu preciso pôr meus filhos na escola e tal. E aí consegui vaga para eles e comecei a trabalhar e não tinha carro, andava de bicicletinha. Nossa, com 2 No começo é duro, né? Sim. No começo é duro, né? E ali nós começamos a nossa vidinha, mas eu estava muito feliz, porque na época, 20 anos atrás, eu consegui um salário lá em Ehime-ken de 1.400 a hora. Nossa, pra Era mulher? top. Pra mulher, muito. nossa, tipo, eu entrei e falei assim, 1.400 a hora, eu vou ficar aqui. Sim. Eu vou ficar aqui. Tipo, eu olhei para esse salário, eu olhei para os meus filhos e a gente vai ter uma vida ok. Vou conseguir pagar aluguel, vou conseguir pagar tudo para eles, não vai faltar nada para nós. Amor tem, então tá tudo perfeito. E ali eu comecei a minha jornada. Eu fiquei feliz até o dia que eu perguntei o salário de um soldador profissional. Porque eu era iniciante, certo? Ok, certo. Eu estava aprendendo. Sim. E eu estava feliz, só que um dia eu falei para um cara, ele deu corda. Quanto você ganha? Ele deu corda e falei, quanto você ganha? E ele me falou que ganhava 2.400. Tá. Aí eu fiquei, não é possível. Eu ganho a metade desse cara. Como? Como que... Eu nunca vi esse anúncio de salário de 2.400. Na época a gente procurava emprego nas revistinhas. Sim. E não tinha isso. Sim. E eu ficava 2.400. E eu fiz a seguinte conta. Eu ganho 1.400, ele ganha 2.400. É 1.000 a mais que eu. É como se tivesse uma pessoa dentro da minha casa ganhando 1.000. É um salário a mais dentro da minha casa. E internamente eu pensei, eu não quero saber o que eu preciso fazer. Eu vou chegar nesse nível. Eu quero esse salário. Só que, eu não vou dizer eu era mulher, porque eu sou mulher ainda, né? Mas o meu primeiro obstáculo foi ser mulher nessa área. Porque todo mundo falava, mas você é mulher. Tipo,
existe essa diferença de salário aqui no Japão, né? Sim, entre homem e mulher. Até hoje. Até hoje. Então, isso foi enfatizado para mim que o que eu queria era impossível. Entendi. Eu ganhar o salário de um soldador homem. Mas isso só te motivou? Não, só me motivou, me deram a senha. É a virada de chave. É agora Sim, que eu vou atrás disso. Agora que eu quero. Você falou que eu não consigo, então agora eu quero mais. Poxa, que história Foi legal. isso. Entendi. E Manu, nessa época, eu acredito que você era a única mulher nessa área de trabalho, ou não? Lá em Ehimeken, Sim. em Hiroshima, nos estaleiros lá tem bastante mulher. Eu não sabia. É verdade, tem bastante mulher e Mas soldando. Atualmente, e na época, atualmente tem muita mulher. Certo. Na época, tinha no estaleiro onde eu trabalhava, tinha 4 ou 5, que eram mulheres dos soldadores que trabalhavam lá. Ah, ok. Mas elas estavam trabalhando na área, certo? Então, japonesas? Não, brasileiras. Brasileiras, okay. Brasileiras. Então, o marido era soldador e ela entrava ali também na área. Só que elas não tinham uma coisa que eu tinha, que é a ganância. Mas por que a mulher não tinha? A mulher do soldador não tinha? Porque ela ganhava 2.400 mais 1.400. Ela tinha o salário do marido mais o dela. Então ela não tinha ambição de ganhar 2.400. Sim. As meninas estavam de boa. Como eu não tinha o marido que ganhava 2.400, eu falei, eu vou ganhar esse salário desse marido aí dentro da minha casa. Eu vou ter que ser meu marido. Entendi. Então, acho que foi isso que me impulsionou a buscar isso mais do que elas. Ok. Que elas eram mais acomodadas, assim, nesse sentido de não ficar insistindo em querer ganhar mais. Tava naquela zona de conforto não né? Ficava assim, não, eu quero ganhar igual. Entendi. E eu não, eu quero ganhar igual. Poxa, que história legal. E quanto tempo você ficou nesse trabalho? Nesse trabalho eu fiquei pouco tempo, porque eu entendi que para mim crescer, eu precisava mudar de trabalho e eu precisava pegar braço. Então, os meus primeiros 6 anos de solda aqui no Japão, cada ano eu morei em um estado. Então, eu mudei 6 vezes em 6 anos. Mas eu saí de um salário de 2.400 para 2.800. Eu saí de uma meta de ganhar igual aos homens para ganhar mais que aqueles que eu comecei a me referenciar, vamos dizer assim, né? Então, valeu a pena e no fim, na época, eu pensei sobre isso, tipo, de que isso mudar tantas vezes poderia ser prejudicial para a educação dos meus filhos, para nós. Mas o que aconteceu com a minha família foi que, juntos, eu e eles, traçamos uma meta. Porque quando a gente sofreu violência doméstica, nós sofremos juntos. Okay. Quando uma criança vê a mãe passando violência doméstica, a criança também está sendo uma vítima. Sim. E eles também queriam sair daquele ambiente. Então, quando a gente saiu, saímos juntos. E eles foram acompanhando tudo isso que eu queria. Porque eu queria ganhar bem, porque eu queria dar uma boa vida para eles, porque a mãe quer ganhar mais, porque a mãe precisa ir para outra empresa. E eles compraram isso comigo. Então vamos, agora a gente vai ter que mudar para outra empresa porque a mãe vai ganhar mais. Então foi uma meta que não era uma meta só minha, era uma meta nossa. E isso nos uniu muito. É claro que eles perdiam um amiguinho, saía dessa escola, ia para outra, mas eles entendiam que aquilo fazia parte de um processo para a gente chegar em algum lugar. Entendi. Então eles compraram isso comigo e isso nos uniu muito. E acabou sendo uma meta nossa, da família, eu virar a soldadora que ganhava igual aos caras, virou uma meta nossa, e é isso. Entendi, que história inspiradora, nossa. Manu, uma curiosidade minha, né? Sim. De tudo que você falou. Seus filhos têm contato com o pai? Não. Eles não têm contato com o pai mais. Durante assim, o crescimento deles, algumas vezes eles foram ver o pai, mas o pai, ele nunca teve proibição de ver os filhos, mas ele pouco procurava. Não teve interesse por parte dele. Ele não teve interesse de procurar. E eu sei que tem algumas mulheres que ficam cobrando isso dos homens, né? Vem buscar criança, a pensão das crianças. No começo eu até tentei, mas emocionalmente isso é muito desgastante. Sim. E eu decidi que se ele procurasse, ele poderia ver, mas eu não iria insistir para ele procurar e nem ficar pedindo pensão para ele, porque é muito humilhante.
Sim. É muito humilhante. E aí, por fim, ele não contribuiu financeiramente e não contribuiu com a criação. E eu acho que eles têm muito pouco contato. Entendi. Isso vai muito da iniciativa da pessoa, né? Sim. Não adianta você forçar, ir para a justiça, eu acho que isso acaba agravando, né? Eu acho que pode até resolver, né? Mas o peso que isso desgasta da mulher Sim. é muito grande. Ia tirar o meu foco naquilo que eu estava buscando para mim. Ok. E eu falei assim, é melhor eu ir trabalhar e ganhar esse dinheiro do que eu ficar chorando esse dinheiro desse cara aí. Larga isso pra lá. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Entendi. Ele pouco poderia contribuir, perto do que eu pude construir, sem ir atrás dele. E acho que é isso. Não estou dizendo que as mulheres não devem, né? Acho que cada um tem o seu pensamento, né? Mas para mim era um desgaste muito grande para pouco retorno. Eu falei, não, deixa que eu vou resolver isso. Ok. Aquilo que você falou também antes da nossa entrevista, né? Eu acho que tudo depende também de você fazer as coisas com amor. Não importa se é trabalho, se é fora do trabalho. E você falou para mim, eu tô aqui porque eu gosto. Sim. Estou todo dia aqui trabalhando. Sim. Mas eu faço porque eu gosto, não é Sim. por necessidade, Sim. é porque eu gosto, né? É verdade. As pessoas às vezes olham para a soldagem como algo pesado ou sujo, enfim. Sim. Mas eu queria deixar uma mensagem para as pessoas. O soldador é um artista. E quanto mais você se desenvolve, mais você quer se desenvolver. E no meu caso, que eu fui muito, muito, muito desafiada, eu acabei me apaixonando por soldar. Então, eu gosto de soldar. Eu tenho prazer de trabalhar com isso, de olhar para aquilo e falar assim, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, eu fiz isso, eu soldei tal coisa, entende? Então, tem uma parte que é gratificante, que é um trabalho gratificante. Ok, entendi. Além da solda, você já trabalhou em alguma outra área, dentro de fábricas? Não. Só solda? Eu sempre trabalhei só com solda. Depois que eu entrei na área de solda, eu trabalhei com solda, aí fui pro Brasil, trabalhei com solda, voltei pro Japão, tô trabalhando com solda, e vou morrer trabalhando com solda. Entendi. Então, quando você veio pro Japão, você aprendeu o trabalho de solda e você foi pro Brasil para trabalhar com solda? Sim, eu fui pro Brasil. Teve um projeto em Pernambuco, do Brasil, que veio buscar no Japão 150 soldadores. E eu fui nessa leva de 150 soldadores, que foi naquela época da crise de 2008, 2009. Do Lehman Brothers. Tava uma crise, eu nunca tinha trabalhado no Brasil, e veio um estaleiro buscar soldador aqui no Japão. Aí eu falei assim, por que não? Aí fui pro Brasil, trabalhei nesse estaleiro 2 anos e pouco. Aí depois eu fui para minha cidade, em São Paulo, trabalhei numa multinacional lá, com solda também. Nossa! E aí, quando meus filhos estavam com 16 e 17 anos, me deu uma dor no coração. Tipo assim, eles são Yonsei, né? Eu falei assim, se eu não voltar agora, eles não voltam mais. Agora abriu uma porta para os Yonsei, né? Certo. Mas essa porta não estava aberta na época. Aí eu falei assim, se eu não for agora, eles não vão mais. Eu não vivo sem meus filhos. Então, se eu precisar ir e eles tiver que ficar, não vai rolar. Ok. Aí eu falei assim, eu vou com eles pro Japão, vou tirar o visto, depois eu vejo o que eu faço. E aí vim com eles, voltei pro Japão com eles, só que chegou aqui, os dois, tipo assim, não, a gente gostou daqui, agora a gente quer ficar aqui. E muito rápido, assim, coisa de 2, 3 meses, eles decidiram que queriam ficar aqui. E aí a gente foi ficando, eles decidiram por mim, né? Sim. Porque sem eles eu não volto embora. Sim. E aí o mais velho começou a namorar, e aí foi ficando, aí tá decidido, agora a gente tá aqui. Agora eu não pretendo voltar pro Brasil para morar, só para passear. A minha vida agora tá aqui mesmo. Tá, você se estabeleceu no Me estabeleci aqui, aí montei meu negócio, então agora é Japão. Entendi. E quando você foi para Pernambuco, você levou teus filhos, lógico? Levei, também. mas como sempre. Foi a vida lá? Como foi a vida lá? No começo a adaptação foi difícil, mas depois foi muito boa. Eu amei o Nordeste e eu amei viver com eles no Nordeste e viver no litoral. Puxa. Que era uma coisa que eu não tinha vivido assim, de viver na praia no Brasil. Em Recife? Em Recife. Tá. Edson, eu ia pra praia de Recife, eu não bebo, hein? Sim. Eu não bebo, mas eu ia pra praia 3 vezes por semana. E eu conhecia todo mundo de todos os quiosques. E era uma vibe muito boa, era muito gostoso. Teve uma época que eu trabalhava dia aqui no estaleiro, então eu trabalhava das 5
às 2 da manhã. Certo. 10 horas eu tava na praia. Tá certo. 10 horas eu tá tava certo. na praia, dava Sim. voltinha, voltava. Foi uma vida boa, eu não posso reclamar. O projeto em si depois acabou, né? O projeto do estaleiro. Ok. Mas a minha vivência lá em Pernambuco, eu posso dizer que foi muito feliz. E aprendi muitas coisas. Eu tive uma equipe de soldadores lá. Sim. Então eu desenvolvi habilidades de liderança, de coordenação. Então foi maravilhoso para mim como experiência, como mãe, como profissional, como tudo, como mulher. Nossa, essa parte da tua história eu não Sim. conhecia. E depois de Legal. Recife, quando eu decidi ir embora de Recife, eu fui para São Paulo. Eu fui de Recife para São Paulo de golzinho. Dá 3 mil, quase 3 mil quilômetros. Um carro, dirigindo. golzinho? Um golzinho quadradinho. Não, golzinho bola. E fui quase 3 mil quilômetros, levei quase uma semana para chegar. Ah, mas aventura, foi legal. Sim, não, a gente tava passeando, estamos em Alagoas, vamos numa praia de Alagoas. Vamos dar uma parada aqui. Aí é na praia de Alagoas, tô na Bahia. Aí tô na Bahia, Bahia é enorme, a Bahia não acaba. Que delícia. Aí depois passamos no Rio, chegamos em São Paulo. Puxa. Foi uma aventura. Os meninos tinham 10, 11 anos. Tá. E a gente fez todo esse rolê junto. Vim pro Japão, ir para Pernambuco, de Pernambuco para São Paulo. E quando eles estavam com 16, 17 anos, eu olhei para eles e pensei também, se um enroscar aqui, arrumar uma namorada e quiser ficar aqui, como é que eu vou fazer se eu quiser voltar pro Japão? Um aqui, um lá. Okay. Eu queria que todo mundo estivesse no mesmo lugar. No mesmo barco, sim. Então eu falei assim, ninguém tá namorando ainda, a hora de... Tá, a hora de levar eles é agora. E aí voltei com eles. Entendi. Poxa, que história legal. E Manu, e sobre a escola, né? Deixa eu explicar aqui pro pessoal que está nos assistindo. A Manu, ela tem um curso de formação de soldadores, né? Para trabalhar nessa área. Eu conheci a escola dela hoje, muito bem organizado. Eu conheci alguns alunos. Você está de parabéns, viu, Muito Manu? obrigada. Parabéns mesmo. Como surgiu a ideia de você criar essa escola? Na verdade, eu sou soldadora. Sim. E outras soldadoras entravam em contato comigo, né? Oi, Manu, tal, tipo, como eu uma referência, que eu sou mais das antigas e tal. E aí eu comecei a conhecer outras soldadoras e eu identifiquei que eu ganhava melhor que as outras meninas. Certo. E eu fiquei, mas por quê? E aí eu entendi uma coisa, que faltava para as meninas uma postura profissional. Certo. Tipo, eu ganho tanto, eu sei fazer, eu tenho tal licença, todas elas muito tímidas. Eu tô aprendendo. Porque você não tira o Menkyo? Será que tá na hora? Tá na hora sim, vai tirar a carteira de solda, mulher. E aí eu fiz um encontro de soldadoras. Certo. Para motivar essas soldadoras a avançar dentro da profissão e ganhar tão bem quanto eu ganhava. Ok, ter ambição. Ter ambição e ter uma postura que favorecesse elas a alcançar isso. Porque se você chegar muito acanhado, ninguém vai falar, você quer um aumento? Sim. Certo? Okay. Então, eu queria passar isso para elas. Nesse encontro, eu conheci meninas que queriam entrar na área. Certo. E para essas pessoas, eu era uma chave. Porque eu poderia dar o curso para elas? Poderia. Eu tinha a chave de como sair do zero para se tornar uma grande soldadora? Tinha. E eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer isso. E aí eu montei uma primeira turma só para mulheres. Certo. Antes de dar a primeira aula, eu me questionei, será que eu quero isso? Poxa, eu vou ter que trabalhar todo final de semana? Tipo, eu já tinha uma vida boa, uma renda boa. Sim. Pra que eu ia me enfiar de trabalhar todo final de semana? Mas eu tinha prometido. Certo. Para uma menina que eu ia dar o curso para ela. E eu lembro da carinha dela. E aí eu falei, não, eu vou dar o curso, a primeira turma, depois eu vejo se eu quero fazer isso ou não. Tá. A carinha dela foi de felicidade. A carinha dela foi de assim, você me ajuda. Me ajuda. Entendi. Você sabe o que fazer para mim ser soldadora aqui no Japão, me ajuda. E aí, até eu montar o curso, toda hora ela disse assim, mas e aí, o curso vai sair? Mas e aí, o curso vai sair? Eu tava assim, vou ou não vou? Eu falei, não tem como mais, eu prometi, eu vou ter que dar essa turma. Sim. Mas, Edson, na minha primeira aula, eu dei a minha primeira aula, eu falei, é isso. Gratificante. Eu falei assim, tudo o que eu passei de dificuldade, preconceito,
pessoas que duvidaram de mim, que me diminuíram, me construíram para ajudar outras pessoas a entrar na área de uma forma diferente. Porque tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela assim, eu aprendi apanhando, então eu vou te ensinar te batendo. Okay. E tem a pessoa que vai falar assim, eu aprendi da forma errada, eu aprendi apanhando. Porque eu aprendi apanhando, eu vou te ensinar de uma outra forma. Então, eu acho que tudo que eu passei foi para me transformar nessa pessoa que vai conduzir as pessoas a entrar na área de soldagem de uma outra forma. Através de qualificação, através de treinamento, através de incentivá-los a acreditar em si, através de buscar os seus sonhos, e, enfim, de uma forma diferente daquela como eu fui inserida, vamos dizer assim. Várias vezes durante o meu início na carreira, eu queria aprender uma coisa ou outra e não tinha ninguém para me ensinar. Eu dependia, eu me sentia um mendigo, tipo assim, pelo amor de Deus, alguém me ensina um pouquinho. E quando eu me deparava com outros soldadores que eram machistas, eles me desprezavam profundamente. E isso doía muito, porque eu só queria trabalhar, eu só queria me desenvolver como profissional. Então, se houvesse uma escola naquela época que fosse ter o compromisso de ensinar aquilo que eu precisasse, com certeza teria me ajudado muito. Então eu falei assim, eu tenho que ser essa pessoa. Eu passei por isso para ser essa pessoa. É esse o propósito que foi escrito para mim. Então, é isso. E aí eu entendi isso na minha primeira aula e tô aí agora 6 anos de escola e fiz o que ninguém previu, porque muita gente tirou sarro. Tiraram sarro do meu capacete rosa. Ela botou curso para mulheres, ela tá de capacete rosa. Pois é, hoje eu estou aqui, 5 anos depois, dentro de um barracão que eu comprei à vista, com o dinheiro da solda, com o meu capacete rosa. Montou com os equipamentos. Minhas máquinas, tudo pago com o meu capacete rosa. Então, quando a gente vai desfazer de uma pessoa que está lutando, empreendendo, trabalhando, a gente tem que tomar cuidado, porque essa pessoa pode ter uma garra que você que está criticando não tem. Sim. Né? Porque criticar é muito fácil falar assim, ela isso, ela aquilo, mas e você? O que você faz de melhor do que a pessoa que você está criticando? Você tem um curso melhor? Você ajuda as pessoas mais do que ela? Então, a posição de sofá e criticar é muito confortável, né? Agora a posição de fazer é diferente. Nossa, muito profundo, hein, o que você falou agora. Eu fiquei meio tocado, na verdade, muito profundo, hein? Então você, com a primeira aula, você encontrou o sentido para a tua vida. Sentido para minha vida. O Ikigai, o seu Ikigai. Ikigai é a palavra. Eu encontrei o meu Ikigai. Quando você encontra o seu Ikigai, você não precisa da motivação para trabalhar, porque aquilo é naturalmente da sua vida, aquilo foi escrito para você, é aquilo que você faz de melhor que alcança as outras pessoas. Entende? O que é o Ikigai? É aquilo que você faz de melhor e que impacta positivamente na vida das outras pessoas. E o que eu faço de melhor? Na verdade, não é soldar. É ajudar as pessoas a entrar na área de soldagem com aquilo que eu aprendi dentro da área de soldagem. Entendi. Então, com os macetes, com as técnicas para as mulheres entrar na área, para elas crescerem, para elas se desenvolverem. Entendi. Nossa, que coisa profunda, hein? Muito profunda. Sim. Manu, uma curiosidade agora, outra curiosidade minha. Você fala muito bem, você falou que não tem uma escolaridade grande lá no Brasil. Sim. Eu sinto que você fala com muita desenvoltura, muita facilidade, usa as palavras certas. Você estuda, fez algum curso? Eu acho que tem uma razão aí. Sim. O meu pai era um grande comunicador e ele era italiano, né? Então falava com as mãos e ele falava muito bem e ele era advogado. Então, ele era um argumentador, um contador de história. E eu cresci babando no meu pai. As meninas crescem admirando o pai, né? Sim, ele foi um exemplo para você. Sim, ele foi um exemplo para mim de força, de comunicação.
E eu acho que isso me ajudou na vida, e na comunicação, e falar com as câmeras, conversar com as pessoas na internet. Eu acho que isso me ajudou até dar aula, né, passar o que eu sei para as pessoas de uma forma que seja fácil das pessoas entender. Sim, sim. Mas eu não tenho nenhum curso de oratória de nada não, mas deveria, né? Deveria fazer. Não parece vai otimizar, que você tem... né? Sim. Não, eu achei... Muito obrigado, fiquei lisonjeada. Não, eu achei sensacional, assim, quando eu cheguei aqui, eu vi você dando aula, só tem homem, não tinha uma mulher. Sim. E eles ali quietinho, comportadinho, prestando Ouvindo, muita né? atenção, Sim, e você sim. dominando a aula, na verdade. Sim, Né? Eu falei, sim. nossa, opa, essa é uma pessoa que eu procuro para entrevistar. Que legal. Ei, Manu, uma pergunta que eu queria te fazer. Você não trabalhou em fábrica, que você me disse já, né? Sim. Mas qual a importância da pessoa, aqui no Japão, qualquer lugar do mundo, ter uma profissão específica e não diferente da pessoa que não tem qualificação, vai entrar numa fábrica, fica naquela máquina ali, ó, só Sim. pisando naquele pedal, colocando um metal, tirando. Sim. Qual a diferença? O que eu acho, né? Tá. Hoje, vamos falar da comunidade aqui no Japão, né? Ok. A comunidade brasileira no Japão é antiga, Sim. certo? É antiga. E grande. Certo. Então, em qualquer área que você tiver uma especialização ou que você quiser ter, tem alguma forma de você atuar dentro da comunidade brasileira hoje. Você pode começar atuando dentro da comunidade brasileira, depois expandir para a comunidade estrangeira e depois atingir japoneses. Vai dos seus objetivos, da sua meta. Ok. Mas por que isso é importante? Porque, como uma comunidade grande, a gente precisa avançar em desenvolvimento, Sim. em empreendimento. E a gente tem tudo para isso. Eu fico tão triste quando eu vejo os brasileiros discutindo. Ai, fulano tá pegando a minha vaga na fábrica porque tá ganhando menos. Vai fazer outra coisa, vai fazer uma especialização. Eu acho que o sucesso profissional traz um sabor para a vida. Sim. E quando você não tem uma profissão que você escolheu, que você amou, às vezes você vai ter sucesso em outras áreas, mas você não vai se sentir profissionalmente realizado. Certo. Uma frustração, tipo de uma frustração. Sim. Ok. E a mulher, a mulher e o homem, né, realizado profissionalmente, todos têm uma consequência financeira. Não tem como você não estar fazendo o que você ama da melhor forma que você pode e você não ter um resultado financeiro. Ok. Quando você ama o que você faz, o dinheiro vem como uma consequência. Você fica tão bom que você passa a ganhar dinheiro com isso. E aí, imagina, eu sou bom em algo, ganho dinheiro com isso e me sinto realizado. Então, eu queria muito que os brasileiros tivessem essa mentalidade de se desenvolver, não ser soldador. Ah, eu gosto de solda? Vem ser soldador. Ah, não gosto de solda. Poxa, tem tanto potencial. Por exemplo, coisas que eu faria. Polimento de carro. Ok. Super faria. Sim. Super faria. E eu não faria polimento de carro. Polimento de carro é uma coisa. Eu ia fazer polimento de carro, polimento de farol. Eu ia fazer um conteúdo com o seu carro. Eu ia montar um curso de polimento de carro. Eu ia fazer conteúdo para as pessoas fazer um polimento de carro na casa delas. Sim. Tem muito potencial. Tem muito. Manu, eu vou dar uma dica para você ou para quem estiver nos assistindo. Eu tenho moto. Sim. Sabe? Eu tenho moto. Não tem um lugar para você fazer uma higienização, uma limpeza de moto aqui no Japão. Não existe. Então, não existe. Quem quiser quem gosta desse segmento, empreender nesse segmento e fazer promoção para quem quer fazer moto. Sim. Aí tem os clubes de moto, não tem? Tem o clube, sim. Já monta um cupom de desconto, sim. Pega o chefe do grupo de moto. Isso aí. Não, e lança o cupom de desconto. Eu vou ser um cliente. Sim, o que eu acho que é importante é a gente se desenvolver numa profissão e ser especialista naquilo. Sim. É tão gostoso você ser especialista em alguma coisa, você se destacar sim. porque você é bom naquilo. E eu desejo muito isso para as pessoas. Sim. Né? E para as mulheres, para os homens alcançar. Tá. Né? Não, o bonito de você também não é porque você está na minha frente, né? Mas é que você não é egoísta, você pensa no sucesso das sim, outras pessoas, sim. né? Igual você falou, não, eu já ganhava bem, eu estava bem, feliz comigo mesmo. Para que eu vou dar curso? E você sim. encontrou mais
um sentido para a tua vida, né? Sim, Que sim. ajudar os outros, né? E eu vou dizer uma coisa para você, né? Nessa época, eu não tinha muitas amigas mulheres, porque são pouquíssimas mulheres na área, né? Sim. E meus amigos são todos homens. Os meus filhos são homens. E eu queria mulheres na minha vida. Mas eu queria mulheres na minha vida iguais a mim. Sim. Que tem um propósito, que quer fazer algo, que não quer saber o esforço que precisa, eu vou pegar e eu quero fazer. E quando eu montei a minha escola, só de ser um curso de solda, são essas as mulheres que me procuram. E aí eu deixei de ter alunas e tenho muitas amigas com o meu perfil hoje, e é maravilhoso isso. Eu tenho amigas que eu admiro profissionalmente e tal, é maravilhoso. É maravilhoso. E não são minhas alunas, são minhas companheiras de profissão agora. E aí acabei conhecendo outras empresárias também. Então, pessoas que estão se desenvolvendo. Eu gosto muito disso. Eu preciso de pessoas que tenham assuntos de desenvolvimento para conversar. Outro dia eu estava com uma amiga e aí a gente brincou, né? Que tem pessoa que às vezes não quer falar de trabalho, né? Sim. E a gente é de áreas diferentes. Sim. E a gente olhou uma para outra, mas se a gente sair, a gente vai falar do quê? Se não for trabalho. Por quê? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E ela é apaixonada porque ela faz. Sim. Então, mesmo sendo de áreas totalmente diferentes, Sim. é a Vivi, a Viviana Baquiano. Ah, ok. A gente sai, a gente só fala de trabalho. Mas ela fala da área dela porque ela é apaixonada porque ela faz. Certo. E eu falo da minha e a gente fica ali brigando ali quem fala mais de trabalho ou não. Se eu sair com uma pessoa e fica assim, ai, não quero falar de trabalho, ai, que triste. Vamos falar de trabalho, vamos falar de ganhar dinheiro, vamos falar de desenvolver, vamos falar de ter qualificação. Eu quero falar disso. Sim, é vida, sim, ok. Entendi, Manu. Manu, eu já entrevistei 2 meninas brasileiras que trabalham em obras, construção civil. Elas mesmas falam, nós somos pedreiras. Ah, sim. Né? E eu vejo uma semelhança com você pelo seguinte, o trabalho é pesado, sim. É sujo, poeira. Sim. Você é pior ainda, solda, faísca, queima tudo. Mas você consegue se cuidar. Sim, tem o cabelo cuidado, a unha, tô vendo aqui, ó, a pele cuidada. Falei pra ele, vou passar um batomzinho. Isso aí. Como é que você consegue? Dá pra conciliar tudo isso? Um trabalho pesado, sujo, dá, com cuidado com a aparência? Eu acho que a mulher... Eu sou vaidosa, né? Sim, dá pra ver. Não sou extremamente vaidosa, mas eu sou uma mulher vaidosa. Sim, mas dá pra perceber também, deita ali no chão, solda ali o teto ali, você vai entrar ali. Eu faço, eu durmo no papelão também na obra. Mas, assim, por exemplo, eu não posso usar maquiagem no meu trabalho, não dá. Assim, mas, por exemplo, eu amo batom. Aí o que eu consigo usar? Batom. Tô sempre de batomzinho. Tá. Amo fazer unha, então tô sempre com a unha bem feitinha. E, quando eu não tô soldando, aí é o meu dia, né? Quero me produzir, quero me arrumar. Então, é até gostoso, porque eu passo a semana de uniforme, vamos supor. Quando eu vou pôr uma roupa, um vestido e tal, é um evento. Sim. Então, é diferente você ver uma mulher bonita todo dia. Você vê eu de soldadora a semana inteira, um dia me ver bonita, é outra coisa, chama mais atenção. É melhor ter as duas versões, a trabalhadora e a bonita. É bonita, entendi. Ô, Manu, uma pergunta assim, pessoal. Hoje você é solteira? Eu sou solteira. Solteira, Eu sou a solteirona convicta. Mas eu vi alguns posts seus, ultimamente nas redes sociais, você está à procura de um grande amor, ou não? Não. Não sei. Eu acho que se aparecer um grande amor, eu acho que eu topo viver. Mas eu não estou procurando? Sim. Não estou procurando. Não. Ok. Você acha que, por exemplo, você por ser uma mulher empoderada, né, você ser uma mulher empreendedora, empresária, sim. Assim, e se é que a mulher de garra luta, você acha que isso afasta um pouco possíveis pretendentes? Você sente isso? Muito. Porque o cara... Intimida muito. Intimida. Intimida você muito. sente isso? Intimida muito. E eu acho que talvez o meu jeito também intimida. Mas... Eu fui sentir isso de 5 anos pra cá, conforme eu fui me tornando empreendedora, empresária e tal. Antes, acho que eu recebia mais inbox, assim, oi linda, um negocinho ou outro, né? Agora eu tô recebendo menos. Acho que realmente os homens estão... Com medo. Com medo. Mas existe uma mudança que tá ruim. O homem parou de
cortejar a mulher. E a Está mulher... acontecendo ao contrário. Não é só isso, é muito tímido. Como que é a paquera hoje? É mandar um foguinho, curtir o post. Gente, isso não é paquera de ninguém. Não, é Não é? verdade. Imagina você vai curtir o post de uma mulher que tem 1000 curtidas no post. Tá, e vai colocar um coraçãozinho. Você vai ter que 1000. escrever pra Você vai Entendi. ter que estufar o peito e escrever pra ela. Eu acho que homens e mulheres estão mais acomodados. Ah, ok. Tipo assim, nesse lance da paquera, antigamente não tinha que escrever uma carta, Sim. tinha que pedir pro pai da moça, Sim. tinha que chegar nela e falar. Sim, Era declarar, diferente, se declarar, era diferente, mas era muito mais gostoso, não era? Sim, com não certeza. dava um frio na barriga dos homens? Sim, com E das certeza. mulheres também, que a gente ficava, ele vai vir ou não? Nossa, Aí agora fica lá no celular dando foguinho. Que graça que tem isso, dá foguinho para 10, você não se sente exclusiva. Você tem que olhar para o cara e falar assim, Entendi. nossa, ele levou 3 dias para criar a coragem para escrever isso para mim. Certo. Ele não mandou foguinho para 10 hoje à noite. Ó, dica de relacionamento aí para os homens. Aí a mulher olha para você de uma outra forma, né? Certo, entendi. Eu acho que é isso. Ah, entendi. Eu acho que eu sou uma mulher à moda antiga, então eu acho que... Por isso que eu não tô procurando, porque tá ruim o negócio, né? As paqueras, né? Entendi, sim. Esse negócio de ficar dando foguinho nos meus stories, gente, ó, esquece. E ó, não mudem de tática, né? Vai ter que chegar junto. Que legal ouvir isso daí. E, Manu, uma outra pergunta. A solda, assim, eu sou leigo, né, de solda. Sim. Mas a solda, assim, o padrão, como que fala, como que eu posso dizer? O padrão, a técnica, o jeito de se fazer a solda, eu acredito que seja universal. Tem um padrão, alguma coisa assim de qualidade. Sim, tem algumas referências, né? Referência, sim. Aqui no Japão, por ter terremoto, alguma coisa, é diferente, ele é mais, assim, rígido. Não. Eu acho que não. Não. Eu acho que a diferença que tem, por exemplo, nos projetos aqui do Japão, Ok. não são na parte de soldagem, porque a soldagem vai transformar 2 peças em uma e é a parte estrutural. Ok. Aí a parte que eu acho que é de prevenção para terremoto, eu acho que não é soldada. Por exemplo, existem alguns prédios que tem mola embaixo. Amortecedor, algumas coisas assim. Então são partes que não são soldadas. Em relação à soldagem, eu acho que o Japão tem excelentes soldadores, Sim. tem excelentes projetos e tem alguns diferenciais de outros países. Mas qualquer soldador de outro país que vem para cá consegue rapidamente se adaptar, Ok. se for um bom soldador. E o soldador daqui, que for para o Brasil, ou que for para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, também rapidamente vai se adaptar se ele tiver domínio daquela técnica, né? Ele vai conseguir se adaptar em qualquer lugar. Então, é uma profissão super valorizada. Sim. E que tem no mundo inteiro e que você, com certeza, vai conseguir ter sucesso em outros países com aquilo que você aprendeu aqui. Ok. Então, por exemplo, se eu decidir daqui a 1 ano trabalhar na Austrália, tenho certeza que vou conseguir atuar nos 3 processos de solda lá, TIG, MIG-MAG e eletrodo revestido. E que vou ter sucesso. Talvez vou precisar de algumas adaptações de qualificação lá, mas com certeza é possível. Então, um soldador que se forma aqui no Japão, solda em qualquer lugar do mundo. Ah, entendi. Ok. Manu, eu já trabalhei em manutenção de linha de trem. Sim. Né? De Kido, né? Que se chama Sim, em japonês, né? E eu lembro que na troca de trilho, Sim. eles fazem uma solda especial. E eu lembro que tirava até raio-x ali. Sim. Esse tipo de trabalho você também consegue. Você tem um certificado. Eu nunca fiz esse trabalho de trilho de trem, né? Mas existem uma infinidade de inspeções. Por exemplo, o solda aqui é inspecionada por raio-x, por ultrassom, por líquido penetrante, por partícula magnética, dependendo do requisito daquele projeto. Então é diferente você ter, por exemplo, eu vou soldar uma churrasqueira. É de boa, não precisa ser uma grande solda, né? Sim. Eu vou soldar um trilho de um trem-bala. Isso precisa ser muito resistente, muito garantido. Certo. Então, existem soldas de altíssimo nível. Ok. E um soldador de altíssimo nível, por exemplo, de ponte, se ele for fazer esse tipo de solda, com certeza ele vai conseguir fazer. Certo. Então, eu conseguiria fazer,
mas a gente vai precisar entender qual a necessidade daquele projeto. Entendi. Mas é totalmente adaptável a mudança de segmento. O cara trabalha no navio, dá para ele se adaptar e ir para a ponte, para solda de trem, depois para solda de tubulação. Em algumas segmentos ele vai ter que adquirir algumas habilidades a mais, mas ele vai conseguir se desenvolver. Aliás, o mais interessante é ele passar por vários segmentos. Quanto mais segmentos ele tiver experiência, mais experiência ele tem e know-how ele tem. Então é muito interessante passar por vários. Ok, entendi. Quanto às suas qualificações, você tem praticamente todas ou não? Eu tenho muitas qualificações. Eu acho que eu estou aí entre os soldadores brasileiros no Japão, entre os 5 mais qualificados aí. Então eu tenho qualificação, muitas qualificações que não são de solda, então, por exemplo, de gás, de lixadeira, de Ashiba, que é andaime, eu tenho trabalho de espaço confinado, curenta, macaquê, tenho fundim, tenho... Nossa, enfim, muitas. E aí, quando eu falo de qualificações de solda, que são as do órgão da DIS, eu tenho de todos os processos, todas as posições e de diferentes materiais. Porque se você pegar, por exemplo, o MIG-MAG, você vai ter qualificação de MIG-MAG de aço carbono, de aço inox. E daí posição plana, vertical, horizontal, oba e paipo. Aí eu tenho posição plana e paipo. Então eu já tenho a mínima e a máxima. E aí tenho de outros materiais. Aí processo de soldagem TIG, também tenho de diversos materiais e todas as posições. Eletrodo revestido, diversos materiais. E quanto mais você tem, melhores serviços você consegue encontrar, mais poder de negociação você tem. Por exemplo, se você tem uma carteira que todo mundo tem, vou dar um exemplo aqui, SA3F. Vamos lá, 80% dos soldadores têm. Você não tem poder de negociação sobre isso, porque todo mundo tem. Ok. Você tem uma carteira que 5 soldadores têm. Aí... Opa, a conversa é outra. Aí a conversa é outra. Tá. Então, é interessante ter qualificações especiais aí, dica para os soldadores ter qualificações diferenciadas. TIG, eletrodo revestido, eu acho que hoje são as que estão em alta aí para trabalhos diferenciados. Entendi. Por exemplo, eu estou essa semana em Kobe, fazendo um trabalho que precisa da carteira de eletrodo e poucas pessoas têm. E não é uma carteira difícil de tirar. Certo. É relativamente fácil. É que as pessoas às vezes se acomodam com uma. Certo. Em vez de falar, vou tirar várias. Tá. Né? Então, se qualificar cada vez mais. Se qualificar cada vez mais. Eu tenho meta de todo ano tirar pelo menos 2 qualificações a mais das que eu já tenho. Então, todo ano eu faço 2 carteiras pelo menos. Entendi. Estou sempre tirando. Ok. Para tirar essas carteiras, você precisa ter um Nihongo fluente ou não? Não precisa ter Nihongo fluente, mas é claro que se você tiver um Nihongo básico ali, isso vai te ajudar em negociação de salário. Sim, com certeza. Mas para tirar a carteira de soldador, não precisa ter Nihongo, porque a prova lá no órgão é em português. Poxa. Aqui na escola também, o conteúdo do curso é em português, a prova é em português, é tudo em português. Lá no órgão da DIS, a prova também tem em português. Certo. Mas na vida... É muito interessante se você desenvolver um Nihongo ali para chorar no salário, né? Sim. Para negociar, porque se você estiver sempre trabalhando através de empreiteira, vou dar um exemplo aqui, gente. Sim. Salário de soldador, 2.000 a hora, por uma empreiteira. Quanto essa empreiteira ganha para repassar para esse salário, para esse soldador, 2.000 a hora? Sei lá, 2.500, 2.800. Se você tem Nihongo fluente e você, não fluente, o Nihongo básico aí consegue negociar, você é um soldador Kodin, autônomo, você pode entrar direto por essa empresa, você vai cortar a empreiteira, vai negociar aí uns 2.400, 2.600. O que a empreiteira faz? Traduz os seus documentos, faz o currículo, te apresenta lá. Certo. O que você pode fazer também sozinho. Com certeza. Então, é muito melhor ser um soldador autônomo, Kodin, do que ser um soldador que trabalha para alguém. Certo. E os soldadores, eles têm que caminhar para esse caminho de ser autônomos e Kodin, que vão otimizar o salário, a declaração de imposto e tudo. Tá. Fugir de intermediários, né? Fugir de intermediários, sim. Então, quanto mais Nihongo você tiver, melhor. Você pode não ter Nihongo. Por exemplo, o que eu faço? Eu não tenho muito Nihongo. Sim. Mas você fala bem, eu já vi. Mas eu me viro, mas assim, não é um Nihongo assim, mas o que eu faço? Eu mando meu currículo para a empresa, todas as minhas carteiras, o cara liga.
Quando ele vê, ele liga. Então, o que você pode fazer se você não consegue desenvolver o Nihongo? Se super qualificar. Sim. Se você tiver um monte de qualificação, o cara vai te ligar. Sim. Agora, se você não tem um monte de qualificação, não fala Nihongo, ele vai olhar para o seu currículo e vai falar... Qualquer um. Sim. Pagar qualquer coisa para esse cara. Ou um bom Nihongo, um Nihongo para negociação, ou se super qualifica. Tem alguns caminhos aí que dá para... Entendi. Né? Tá. O mercado de trabalho para um soldador é ótimo aqui no Japão? Eu acho que é ótimo. Sim. Eu acho que existe um potencial novo aqui no Japão que a gente não falava antes. Antes a gente só falava de soldador Mig-Mag. E hoje a gente tem falado muito de soldadores multiprocessos. O que é um soldador multiprocesso? É um soldador que faz, além de Mig-Mag, TIG e eletrodo revestido, por exemplo. Então ele solda TIG, eletrodo e Mig-Mag. Então se em uma obra ele precisa de um soldador TIG, um soldador Mig-Mag, um soldador de eletrodo revestido, isso custa 20 mil cada um para a empresa. Se você solda os 3, você consegue negociar algo no meio aí muito bom. Ok, certo. Porque daí a empresa não precisa contratar 3 soldadores. Certo. Certo? Mas se você só solda um... Ok. Então, acho que tem segmentos de pranto hoje, que são gembas, são obras, que precisam desses profissionais que sabem fazer mais de uma coisa. Aí, eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que o soldador que faz um processo só, muito bem, talvez tenha muita concorrência. Certo. Mas quem quer ser diferenciado, eu acho que tem muito caminho aí pela frente. Entendi. Como um motorista, na verdade, né? Um motorista de carro pequeno, até chegar numa carreta, por exemplo. Sim, né? sim. Aí tem o motorista que ele, sei lá, tem a carteira top de caminhão, fala muito bem, é Codin, compra o caminhão e ele vai avançando, certo? Certo, ok. E na solda também. Tá, ok. Na solda também. Tem cara que tem o seu próprio caminhão, o seu gerador, a sua máquina de solda e vai para os Gemba, também ganha muito bem. Certo. Ei, Manu, vou falar um caso particular meu. Eu nunca trabalhei com solda. Eu trabalhei acho que uma semana, uma vez, né? E o que aconteceu comigo? Eu fui soldar, e a pessoa falando assim, olha, usa o main direito, Sim. você não tá usando. Mas eu falei, não tá me dando nada. É de boa. Chegou a noite, não dormiu. Madrugada, eu acordei, ficava com o olho fechado, uma dor insuportável. Abria, insuportável. Eu falei, aí, e agora? Sim. O que aconteceu? Eu lembro que um cara me falou, pega a clara de ovo e coloca no algodão e coloca no olho. E aliviou. Essa é a maneira certa de... Sim. Qual é a maneira certa? A maneira certa é usar máscara. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Igual um vacilão como eu, não usou? A gente tem uma máscara de solda aqui. Okay. Se você tiver com a máscara e estiver soldando com o vidro aberto, você vai machucar a sua vista. Sim. Se alguém estiver soldando e você estiver por perto, também pode machucar a sua vista. Sim. Então é importante usar a máscara de solda. Mas vamos supor que, sem querer, aí você machucou a vista. Certo. Existem colírios que são anestésicos que vão aliviar muito mais do que essas receitas assim mais caseiras. Tem muita receita caseira, o pessoal fala, põe rodela de batata, põe clara de ovo, põe um lencinho umedecido, né, uma toalhinha molhadinha, tem muitas receitas, né, mas eu acho que o melhor mesmo é o colírio anestésico. Okay. Aí você passa num oculista, né, e aí ele vai te receitar esse remédio. Eu não sei se na farmácia Japa eu tenho aqui do Brasil, né, que eu trouxe colírio anestésico para mim, né? Entendi. Porque como eu dou aula, eu fico de fora e quem tá soldando queima menos do que quem tá de fora. Tá. Porque eu fico de fora olhando, às vezes a pessoa não sabe que eu tô olhando e dá o start na solda, queima a minha vista, né? Certo. Então eu tenho esse colírio anestésico, mas acho que o melhor é passar no médico e pegar com o médico o colírio mais forte, vamos dizer assim, né, do que um colírio comum, né? Tá. Mas eu acho assim, o pessoal fala muito, né? Solda deixa broxa, solda... tem essa também? Tem, deixa estéril, a solda deixa cego. É assim, gente, olha, eu tenho 20 anos de solda, eu não tenho nem calo na mão. Sim, é verdade. Mas eu cuido, tipo, eu uso uma luva de couro fina embaixo da outra luva pra me cuidar, né? Creme pras mãos. Creme pras mãos, uso protetor solar. Então, assim, geralmente quem fala que solda faz mal, tá soldando de camiseta regata, havaiana e sem máscara. Aí a pessoa fala, solda queima os olhos, mas daí queima mesmo, você não se protegeu em nada. Sim. Deixou a minha cara vermelha. Usou protetor solar? Tem que usar protetor solar, né?
Tipo, para sair na rua a gente tem que usar protetor solar. Imagina se você for trabalhar com solda. Ah, para solda também você Sim, usa. sim. Ok. E eu sou a louca do protetor solar. Eu escovo o dente, né? A minha pasta de dente tá aqui, o meu protetor solar tá do lado. Ok. Então eu passo protetor solar. Por isso sua pele tá, você tá sim, bem, né? Sim, pele, eu né? cuido, né? Ok. Então é importante cuidar. Tá. Mas assim, se acontecer de queimar, eu acho que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é ir no médico mesmo, né? Entendi. Isso já aconteceu com você? Já, já muitas vezes. Ah, muitas, tá. muitas. E como você fez? Foi pro médico? Não, eu fez tenho nenhuma esse- receita caseira? eu tenho esse colírio anestésico já, né? Como eu trabalho com isso, aí eu já tenho esse colírio anestésico. Entendi. Você vê nos grupos de soldadores aí, né? Ok. Mas melhor passar no médico, né? Às vezes a Ok. pessoa pode ter alguma alergia, alguma coisa, né? Porque daí depois que você pegou uma vez, você consegue pegar outras vezes, né? Fica mais fácil. Então acho que se acontecer, Certo. é melhor passar no médico, né? Entendi. E quanto à roupa, uniforme, Sim. você improvisou? É uniforme masculino ou é Não, feminino? esse uniforme é um uniforme normal da loja japonesa mesmo, é masculino e feminino. Ah, unissex. Aqui eu só mandei bordar o nome da minha empresa, né? Ah, Então ok. aqui bordou o nome da minha empresa. Mas tem vários tipos de uniforme, né? Tá. Mas esse é um deles, é grosso, é jeans, ó. Esse é próprio para solda mesmo? Esse é próprio para solda, Tá, esse é de se cair solda. uma faísca, ele não... Na verdade, tem alguns que eles falam assim que é próprio para solda, é que eles têm uma resistência maior de queimar, mas ainda Certo. assim pode acontecer de queimar. Certo. Mas é importante estar com mais de uma blusa, né? Que nem eu tô com outra blusa por baixo, tem pessoa ok. que usa avental de couro, tem outras proteções para a hora que a pessoa está de fato soldando, né? No caso de furar, né? Não Sim. chega na pele. Sim, entendi. sim. Você já sofreu muita queimadura? Tem uns queimadinhos. Imagina. Tem uns queimadinhos aí pras Assim. pernas, assim, tem uns queimadinhos. Ok. Mas nada que atrapalhou, não, tá tudo bem. Tá. E no seu sistema de aprendizado, você pegou fácil? Como é que foi? Uma coisa assim? Eu tive muita dificuldade de aprender. Ok. Eu tive muita dificuldade de aprender, principalmente Sim. porque não tinha ninguém que tivesse o compromisso de me ensinar. E, na Entendi. verdade, quando você entra para aprender num trabalho, não tem um professor para te ensinar. É aquela pessoa que está ali, que essa pessoa pode ser didática ou não, essa pessoa pode estar afim ou não. Estúpido ou não? Sim, para te ensinar no trabalho, na vida do trabalho é assim, né? Mas, Então, por exemplo, se a pessoa vem para a escola, eu tenho um compromisso com a pessoa. Ok. A pessoa não está conseguindo fazer. Eu tenho que arrumar um jeito de ajudar essa pessoa a se desenvolver. Certo. A pessoa Ok. do trabalho não tem esse compromisso com você. Tá. Não foi o estou teu dizendo caso. que foi o meu caso, né? Não quer dizer que eu não posso encontrar uma pessoa boa que de fato vai me ajudar. Tem muita pessoa boa, mas no geral as pessoas daí não têm um compromisso de te desenvolver. E isso é muito difícil. Isso foi difícil para mim, né? Então, por exemplo, se tivesse tido uma escola na época, eu acho que eu teria ido para aprender várias coisas que eu queria aprender e que as pessoas não estavam dispostas a me ensinar. Ou achavam que eu não ia conseguir. Sim. Certo? Um professor Entendi. não pode dizer isso, você não vai conseguir porque você é mulher. Sim. Não é sim. verdade? Verdade. Ele ok. tem que achar uma forma de te ajudar e te desenvolver, né? Entendi. Manu, fora da escola, né, você trabalha em obras, né? Isso. Seria isso. mais em construção civil. que você Eu trabalho muito em pranto. Eu pego obras que são usinas. Então, é a usina que produz eletricidade. Então, eu pego usina termoelétrica, hidroelétrica, usina de recyclo. O que eu faço nessas usinas? Sim. Manutenção da estrutura da usina, manutenção da tubulação da usina, uma nova tubulação para essa usina. Estão construindo uma usina. Então, por exemplo, lá onde eu estou em Kobe, é uma usina acho que eu não posso falar o nome da empresa, mas ok, é uma sim. usina famosa, de uma empresa muito grande aqui no Japão, que produz energia elétrica. Ok. Então, eu tô soldando um gerador de energia. Nossa, é um trabalho É um bem gerador específico, novo. bem Sim, especializado. Sim. Então, essa usina tem, 5 geradores. Eu estou fazendo o 6º gerador, a soldagem do 6º gerador de energia. Muita responsabilidade. E às vezes é solda simples, às vezes é solda difícil, que é muita responsabilidade, às vezes é um reparo simples. Vai soldar um corrimão, Certo. vai fazer uma escada nova, vai lá soldar um corrimão. Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas muito especializadas. Só que como é em usinas assim, os requisitos para você trabalhar nessas usinas são muito grandes. Então Sim. precisa ter licença,
ter carteira, então é importante ter para pegar obras do governo. Tá, que é o teu caso que você Sim, está indo sim. agora. Ok. Existem obras que você precisa levar peça aqui do galpão para o local de trabalho ou não? É tudo no local de trabalho? Existem peças que são preparadas aqui por você? Ainda não, mas eu queria. Eu queria que me contratassem para fazer a tubulação para levar para lá, então a gente é um passo que a gente quer dar esse ano de fazer algumas tubulações aqui na escola, ou alguns trabalhos aqui na escola, para poder instalar nas empresas, nas usinas, e enfim. Certo. A gente tem todo o equipamento, a gente tem máquina de solda, tem de corte, tem gás, a gente já tem o barracão, a gente tem tudo para fazer. Então, Certo. é um passo que a gente quer dar agora, e aí estamos buscando a oportunidade. Ok. Com isso, o faturamento, lógico, vai aumentar muito mais Sim, também. sim. E o potencial também, né? Os alunos vão poder aprender aqui nas peças, vai ser muito interessante para nós. Entendi. Tem diferença, Manu, o trabalho que você faz aqui dentro no galpão com... Tem. Não, Tem, porque quando a gente faz um trabalho dentro de um barracão, Sim. essa peça pode ser posicionada de várias formas para favorecer a soldagem. Ok. Quando você está no Gemba, você tem que se adaptar à posição que a peça está no Gemba. Tá. E aí ali. você entra embaixo, é complicado. E Às vezes aqui- o lugar é apertado e aí... Aqui você posiciona. Sim, e aqui você posiciona. No Gemba não dá para posicionar, aí você tem que se virar nos 30 lá. Por isso Entendi. que o soldador de Gemba é um pouco mais valorizado que o soldador de barracão. Porque ele tem habilidades de fora de posição para trabalhar. Tá, de se virar, tem que De se se virar. virar, de se virar, exatamente. Ok. De se virar. Entendi. Aí tá chovendo, precisa, né, de tá chovendo não vai dar, mas já tá ventando, o tempo tá muito frio, tá muito quente, a pessoa tem que estar ali, né? Eu já trabalhei debaixo do sol, rachando verão aqui, é bravo, né? Sim. E daí eu falo assim, eu vou ter um infarto, que o meu coração tava assim, de tanto calor que tava. E aí, para ajudar nesse dia que tava muito quente, muito, o pico do mês 8, assim, imagina você soldando no sol. Certo. O cara falou assim pra mim, acabou, pode ir embora. O que eu fiz? Comecei a correr com o trampo, aí chegou uma hora que tava tão quente, que o meu coração tava assim. Mas enfim, acabei cedo, saiu 1h30. Entendi. Manu, você tem uma vida muito ativa, Sim. muito agitada. Sim. O que você gosta de fazer nas horas de lazer? Soldar. Eu não tenho, como que eu vou dizer? Sim. Eu não tenho hobby. Tá, ok. Eu não tenho hobby, meu hobby é meu trabalho de verdade. Tá. Esses dias eu falei sobre isso na internet. Tá. Mas tem tempo, assim, por exemplo, de ir num barzinho com amigos ou não? Sim, sim, Tem, às vezes tem. eu vou. Eu não gosto muito de sair à noite, assim. Tipo, às vezes as minhas amigas, vamos jantar? O jantar é 6 horas. Porque Ok. 9, 10 horas eu quero estar voltando. Tá pra Eu não dormir gosto cedo. de sair muito à noite, né? Eu gosto Tá. de dormir cedo. Eu sou muito diurna. Então, Certo. todo dia eu acordo às 5, 6 da manhã e eu acordo muito genki, mas deu 6 horas, eu já tô querendo me Tá. preparar para dormir, jantar, fica de boa, né? Certo. Mas assim, eu não tenho hobby, né? E aí agora eu comecei a academia, aí Ok. eu tô pensando, eu fiquei pensando, né? Eu preciso ter um hobby, Sim. preciso fazer algo por mim, para mim. Certo. Daí eu escolhi academia, aí comecei a fazer dieta e academia, e acabei de começar, gente, mas estou fazendo certinho. E ainda não me apaixonei pela academia, Tá. mas espero fazer até eu gostar. Certo. Então, tô nessa luta aí agora. Tá. Acho que veio a idade, aí você fala assim, o corpo já não tá mais a mesma coisa, preciso treinar pela estética, pela saúde. Sim. E aí acho que vai ser meu hobby, aí vai ser a academia agora. Entendi. Mas tá te fazendo bem? Assim, Tá me fazendo bem, arrumei uma companheira pra ir na academia. E tô indo, acho que tá bom. Tá. E quais são seus sonhos para o futuro? Tanto pessoal como profissional? sim. O que você pode Eu dizer? acho que de sonho pessoal, eu quero manter a minha família unida. Eu, meus filhos, minhas noras, meus netos. Eu tenho, assim, de olhar para o futuro, quero ver os meus netos sempre perto de mim. É uma coisa que eu desejo muito. Certo. Não sei se vai acontecer, mas eu quero isso para mim, quero fazer parte da vida deles, né? Certo. E fazer parte de verdade, não ver
só ver, quero fazer parte da vida dos meus netos. Ok. E como profissional, eu tenho algumas metas profissionais aí, algumas expansões que eu quero fazer na escola. Ok. Eu já estou caminhando para não ser mais só uma escola de solda. Então, por exemplo, eu tenho curso aqui de tamacaque e curem. Tamacaque e curem não é só soldador que usa, caminhoneiro usa, em outras áreas as pessoas usam. Então, eu quero que a escola se expanda para novas profissões para os brasileiros no Japão. Então, trazer novos cursos técnicos e expandir nesse sentido. Então, Entendi. fazer uma escola técnica mesmo, né? Entendi. Não, para quem não sabe, né, o kuren é o guindaste, né, esse Sim, de teto, sim. né? Não, eu vi aqui, eu falei, pensei que era para pegar peças para solda, mas não, é para curso. Sim, para os dois, né? Ah, pros dois também. Para pegar as peças da escola, gás, máquina e tal, e também para o curso, né? Poxa, Então, que legal. quero expandir como escola, né? Entendi. E gostaria muito que viessem mais mulheres, né? Para as aulas. Eu já tive turmas só de mulheres, foi muito gratificante, mas cadê as mulheres? Hoje não tinha nenhuma mulher, você viu? Sim, sim. Não tinha nenhuma mulher hoje, fiquei triste. Tinha uma que vinha, ela cancelou ontem. Poxa. Mas estou aqui com o meu coração esperando as mulheres. Não percam essa oportunidade aí, mulheres, né? Manu tá aqui para ensinar todas vocês, né? Sim. Com muito amor e carinho e dedicação. Sim. Se você é mulher, se você quer ter uma profissão, se você quer ganhar mais, se você é esforçada, vem para cá que eu vou te direcionar aí para uma profissão bacana. Parece que solda é pesado, mas solda é técnica. Você tem que ter técnica. Sim. E tem muito potencial. Tem muito potencial. Ok, entendi. Manu, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem estiver nos assistindo até agora, por favor. Vou deixar um convite, então, para todo mundo que assistir esse podcast, que se você assistiu esse podcast e você se interessou por essa área de solda, entre em contato comigo que eu vou te dar um desconto se você se inscrever nesse curso, para você ter uma profissão, para você avançar. A minha escola fica em Aichiken, Toyokawashi. Se você não sabe se é para você, venha fazer o curso básico, é um curso de investimento barato, baixo, e aí você vê se é para você. Já pensou se você tem uma habilidade de soldagem e você não sabe? Então aqui você vai experimentar a solda e vai saber se é para você. Se for para você, tem salários muito bons aqui no Japão, em outros países, então eu vou dar um descontinho especial só para quem assistiu. Beleza. Manu, de novo, muito obrigado. Obrigada eu. Por ter feito essa entrevista comigo. Foi muito motivador, inspirador. Eu tenho certeza que quem assistiu, Tomara, né, vai receber uma grande lição de vida da tua Sim. parte, tanto pessoal, né, de tudo que você passou, e profissional também. Sim. Tá, boa sorte. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Pô, legal. Chique demais! Nossa, foi muito bom.